Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Marcela Mello, eu sou nutricionista funcional, ortomolecular e também naturopata. Gosto muito de trabalhar com as questões emocionais relacionadas à comida, que vão levar ao nosso comportamento. E tô vindo aqui fazer esse vídeo hoje para a gente tentar entrelaçar tudo, principalmente com o nosso sistema imunológico, tendo em vista o momento que a gente tá, né? A nossa sociedade está vivendo. Então, eu preciso começar dizendo para vocês que exatamente esse é o momento da gente fazer dieta de boa qualidade. É um desafio imenso, eu concordo, afinal a maioria está dentro das suas casas e aí a gente dentro de casa fica procurando algumas coisas e vai na geladeira, abre, não encontra e esquece de fazer a volta para dentro para entender de onde é que está vindo a ansiedade ou a vontade de comer. Mas tudo bem, vocês também não têm obrigação nenhuma de conseguir fazer esse mergulho interno de forma sozinho, né? Sem a ajuda de um profissional. Mas por qual motivo, então, esse é o momento de fazer dieta de forma adequada? Primeiro, toda a descarga, o estresse emocional de insegurança, de medo e de tudo o que vocês ficam assistindo por aí, que aliás, parem de assistir se vocês puderem. Tudo isso gera uma descarga adrenérgica no nosso corpo que aumenta o nosso estresse, proporcionando ou favorecendo uma inflamação na nossa mucosa intestinal. Bom, por que eu já vou direto para intestino? Simplesmente porque ele é a primeira barreira do nosso sistema imune. Se a sua mucosa intestinal ou os lactobacilos, a sua microbiota intestinal estiver adequada, você vai ter o seu sistema imune funcionando de uma forma muito melhor do que quando comparado a alguém que está numa dieta super inflamatória. Então, outro dia eu fui no supermercado para comprar algumas coisas aqui para minha casa e vi um carrinho de uma família fazendo o seu estoque. E nesse carrinho só tinha biscoito, só tinha salgadinho, só tinha refrigerante. Tinha um filho, uma criança do lado. E, gente, pelo amor de Deus, é tudo o que a gente não precisa nesse momento. Porque esses alimentos super industrializados vão gerar, ademais de lesão de mucosa intestinal, uma baixa do nosso pH sanguíneo, o que favorece o desenvolvimento de todas as inflamações que tem no nosso corpo. E aí você não quer isso, você quer estar mais preparado para caso entre em contato com algum antígeno ou com o vírus, que o seu sistema imune seja capaz de te defender de uma maneira mais adequada. Então eu imagino que você deve estar pensando, tá, mas o que então eu devo comer? Primeira coisa, aquilo que dura 3 meses no pacote, é brilhante, branquinho, não cresce nenhum fungo, nenhuma bactéria, se nem eles querem essa comida, por qual motivo você vai colocar ela para dentro? Então, prioriza tudo que vem da natureza, prioriza tudo o que é fresco, mas agora nesse momento não dá para ser tão fresco assim. Tá bom, é melhor que você coma um legumes que foi congelado e que você assa ou que você faz algum preparo com ele, do que você consuma alguma coisa que está no pacotinho aí fechado há 5 ou 6 meses, tá? Outra coisa que não dá pra gente lesionar a mucosa, o glúten já é muito sabido, há muito tempo a gente fala que ele traz inflamação de mucosa, não só pelo processo digestivo dele, mas também por algumas micotoxinas que crescem, que se proliferam no armazenamento do trigo. Então, se vocês puderem ficar o máximo longe de alimentos que contêm glúten, com bastante farinha industrializada, com bastante açúcar, isso também vai auxiliar e muito essa primeira
barreira do sistema imune de vocês. Tá, se nós estamos falando de intestino, nós estamos falando de micro-organismos. E é fundamental que nesse momento vocês reinoculem, ou seja, vocês coloquem para dentro o máximo de micro-organismo que vocês puderem. Sim, eu estou falando do uso de probióticos, pré-bióticos ou até mesmo simbióticos, que é a combinação dos dois. E aí vocês vão se perguntar, mas meu Deus, aonde eu encontro isso? Vou ter que sair da minha casa para comprar, o que eu faço? Uma alternativa boa, barata, que funciona muito, é o uso do kefir e da kombucha. Se você tem um processo inflamatório intestinal grande, se você tem divertículos, se você tem Crohn, eu indicaria que você tomasse aí todos os tipos de, por exemplo, o kefir mais o probiótico mais alimentação. Gente, não adianta, vamos deixar isso aqui bem claro, não adianta tomar probiótico depois, achar que ele vai resolver o problema depois de uma puta padaria que você consumiu, cheia de farinha branca e cheia de açúcar. Então, probiótico não faz milagre, você precisa, primeiro a base é a qualidade da sua alimentação. Depois, a gente começa a reinocular. Tudo isso, gente, vai trabalhar em conjunto. Quando a gente fala em medicina funcional e medicina integrativa, a gente não separa o corpo por quadrados. A gente pensa num sistema funcionante, certo? O ser humano, ele é um ser sistêmico que está tudo interligado. Bom, então já falamos de mucosa intestinal e barreira intestinal, que vocês precisam então pensar nos probióticos. O kefir ou a kombucha, a gente não encontra a cepa para comprar, o bichinho para comprar. A gente geralmente ganha de pessoas que já têm e aprende o cultivo. Eu indicaria nesse momento o kefir de água, para que não gere mais muco aí o kefir de leite, né? Que vai parecer uma coalhada. Bom, outra coisa que vocês podem fazer para sistema imunológico, um shotzinho em jejum. Como que a gente faz esse shot? Água, gente, água fria vai chegar assustando o seu metabolismo, vamos dizer assim. E é isso que a gente não quer. A gente quer acordar em paz, a gente quer acordar respeitando a nossa biologia, a nossa temperatura basal. É na nossa temperatura que as nossas enzimas funcionam da melhor forma. Então, até a gente já compartilhou um ritual ao acordar, né? De a gente aquecer o tronco, de tomar um banho de sol, que isso tudo vai favorecer a nossa saúde, ademais de favorecer aí a secreção, a produção da vitamina D. Bom, então, para a gente fazer esse shot de manhã, a água ela deve estar um pouco aquecida. Ela não deve estar fervente, mas ela deve estar naquela temperatura, sabe quando a gente enfia o dedo no centro e a gente consegue suportar esse calor? Tá, essa é a temperatura, mais ou menos a temperatura do nosso corpo, entre 36 e 40 graus. Como é que vocês vão fazer esse shot? Um pouquinho de água, limão espremido, 15 a 20 gotas de extrato de própolis. Não é aquele própolis que a gente borrifa, é extrato de própolis. E pode colocar uma colherzinha de cúrcuma. Mistura isso tudo e toma em jejum. Isso vai favorecer também o sistema imunológico de vocês, tá? Outra coisa, gente, que é fundamental para nossa saúde e que talvez em casa isso se torne um desafio. Hidratação. Pelo amor de Deus, prestem atenção na quantidade de água que vocês tomam ao longo do dia. Aqui em casa a gente estipulou que uma garrafa de 1,5 litro, pelo menos, cada um ia medir a sua, e depois os líquidos extras, como um chá antes de dormir, esse shot ao acordar, e assim a gente vai chegando até pelo menos 2 litros de água por dia. Combinado? Outra coisa
que ajuda muito no nosso sistema imunológico é a vitamina C. Mas não adianta, gente, aquela efervescente, claro que vai ter uma forma de vitamina C, mas não tá de longe de ser a melhor. Sem contar que ela tem muito açúcar, que ela tem muito conservante. Então, favoreçam ou priorizem a vitamina C a partir dos alimentos. E se vocês tiverem acesso a alguma farmácia de manipulação ou a vitamina C de melhor qualidade, vai te ajudar mais, ok? Então, aqui, vitamina C. Alimentos vivos. O que são alimentos vivos, gente? São alimentos que não passaram por nenhum processo de cocção, ou seja, que não chegaram a ter contato com uma temperatura acima de 40 graus. Quando a gente fala de alimento vivo, a gente está falando também dos grãos germinados. Ah, mas nem imagino o que é isso. Ok, a gente pode combinar uma outra aula para falar de grãos germinados. Mas alimento vivo é tudo aquilo que a gente come cru. Então, as nossas frutas, os nossos legumes, que são crus, as nossas folhas, tudo isso também vai ajudar lá na nossa microbiota intestinal, ok? Vitamina D vai ajudar muito a gente também nesse processo. Mas, Mar, não tenho sacada, não bate sol na minha casa, não posso sair na rua porque estamos aqui enclausurados. Então, você vai até a farmácia, uma saída rapidinha, e vai comprar uma vitamina D que seja sintética para que você não tenha uma queda. A vitamina D, ela também é responsável pela qualidade das nossas emoções. Então, na queda da nossa vitamina D, o aparecimento de uma depressão é muito maior. Gente, o vídeo já tá ficando super extenso, são algumas dicas rápidas e o que eu quero realmente dizer para vocês agora nesse momento é que quanto mais industrializados você consumir, quanto mais alimentos super duradouros, super longevos nos pacotinhos, pior vai ser a qualidade do seu sistema imunológico, que é tudo que a gente não quer. Então, apesar de todo o desafio de manter a dieta nesse momento, de estar dentro de casa, a gente precisa de muita criatividade para não cair aí no que é mais fácil, naquilo que está pronto e naquilo que é rápido. Então, se dediquem ao preparo dos seus alimentos, se dediquem à qualidade da alimentação de vocês, porque esse é o momento. Cuidem principalmente do intestino de vocês e principalmente das emoções. Quando a gente entra no medo, a nossa vibração cai muito, ela é muito baixa. Quando a nossa vibração cai muito, eu posso explicar mais aqui adiante, a gente tem um acúmulo de elétrons, lembra lá da química, lá da escola, que fica um elétron não pareado na última camada? E aí, quando a gente fala de elétron, a gente está falando de uma carga que é negativa. Quando a gente tem um monte de elétron junto, ou seja, um monte de carga negativa junta, o nosso pH cai. E para que o nosso sangue, ou o pH ideal do nosso sangue e de funcionamento é um pH mais alcalino. Então, a gente tem que cuidar para não ter tanto radical livre. Então, um elétron não pareado é um radical livre, que vocês tanto conhecem aí, que querem consumir um monte de antioxidantes. Para quê? Para neutralizar um elétron. Então, o antioxidante nada mais é do que quando eles se encontram e fazem essa conjunção. O pH ideal do sangue, ele é mais alcalino, então se vocês consumirem muitos alimentos pró-inflamatórios, super industrializados, o pH sanguíneo vai cair, somado ao medo, à insegurança, às incertezas,
a esse padrão de pensamento mais baixo, mais negativo, uma vibração, uma energia mais baixa, o acúmulo de elétrons é muito maior e aí a sua acidificação aumenta muito mais, o que aumenta muito mais o seu processo inflamatório e dificulta seu sistema imunológico. Então, esquece um pouco disso daqui porque é compliqueira demais. Pensa, gente, no que é fácil. Pensa nesse shot da manhã, água quentinha com limão, cúrcuma, extrato de própolis. Compra vitamina D na farmácia, compra uma vitamina C de boa qualidade, usa aí bastantes frutas cítricas. Come castanha, que também tem bastante fibra. Castanha do Pará tem bastante selênio, que também é fundamental, super importante. Cuida do seu intestino, primeira porta de entrada de tudo no nosso corpo. Cuida do seu intestino acima de tudo e da qualidade da sua alimentação, porque essa é a hora. Agora a gente não tá pensando em emagrecer, nem ficar trincado, nem nada. A gente tá pensando em proteger o nosso organismo para que, se houver contato, se houver um contágio, a gente esteja um pouquinho mais preparado. Combinado? Espero que vocês aproveitem essa correria aqui um pouquinho, mas era isso que eu queria passar para vocês, assim, um pedaço. Pouco a pouco a gente vai passando mais. Aproveitem. Um super beijo. Compartilhem. Se vocês acham que isso pode ajudar outras pessoas também, compartilha. Pode mandar, que agora que o propósito é quanto mais a gente puder auxiliar, mais gratidão a gente vai sentir, tá bom? Vamos sair do medo. Um grande beijo para todo mundo.